Tá? Como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, uma grande honra estar aqui com vocês nesse nosso primeiro projeto, que tenho certeza será o primeiro de muitos projetos, um projeto que é um projeto ambicioso, né? Nós temos como missão e como visão transformar esse projeto no maior projeto de treinamento para cartórios do Brasil. Então, hoje é a primeira aula, o pontapé inicial, né? Mas tenho certeza que nós temos aqui em Pernambuco muitos professores e muita gente com vontade de aprender, né? E eu fico honrado em estar aqui com vocês. Deixa eu só dar um boa noite para a galera que está aqui. Já estamos em 11 participantes. Pessoal, para que a gente consiga, como a aula não é uma aula grande, né, vai ser só 50 minutos de aula, eu a gente não colocou os microfones, e até porque às vezes atrapalha um pouco a aula, porque a pessoa às vezes entra e liga o microfone e não consegue desligar, e aí o professor se desconcentra. Então, eu vou pedir para quem quiser, tiver alguma dúvida, quem quiser esclarecer alguma coisa durante o treinamento, durante a aula, é só o chat está liberado aqui, vocês podem conversar. Deixa eu já mandar um alô para vocês aqui, ó. Deixa eu mandar um alô aqui, ó. Aí, ó. Olá, sejam bem-vindos. Com o hífen ainda. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Tá joia? Uma grande alegria e falar sobre um dos temas muito relevantes nos cartórios, que é a gestão de cartórios, né? A gente pode fazer um congresso inteiro sobre esse tema, a gente pode estudar 15 anos, igual eu já estudei sobre esse tema, eu já li mais de 500 livros sobre o tema de gestão, mas a gente sempre está aprendendo porque a gestão, ela, ela evolui assim como a sociedade evolui. Então, por isso que nós temos que sempre evoluir e sempre aprender mais ferramentas, aprender mais tecnologias. Temos aí agora a utilização da inteligência artificial, né, para auxiliar também na gestão de cartórios. Isso vai ser objeto de uma aula futura, né? Hoje a gente vai aprender uma ferramenta extraordinária, extraordinária. Mas antes eu queria ver aqui se tem uma pessoa, duas pessoas que já estão aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? Parará está aqui com o anfitrião, o pessoal da associação. Então vamos lá, o pessoal lá de Garanhuns, obrigado, viu? Eu conheci aí essa cidade maravilhosa há poucos dias. Meu filho foi jogar basquete e a gente está preparando já um evento aí em Garanhuns, tá? Então já fiquem atentos aí. Daqui a pouco eu vou entrar em contato com todos vocês aí, tanto com os cartórios de notas, cartórios de registro de imóveis, registro civil, os protestos aí de Garanhuns, para a gente fazer um evento no interior. A gente vai fazer um evento aqui em Recife, a gente vai fazer um evento em Petrolina e um evento também lá em Garanhuns, tudo esse ano, tá bom? Podem ficar tranquilos, eu não durmo, então eu não consigo dormir, então eu preciso fazer algumas coisas, e aí ainda bem que eu estou fazendo coisas boas, né? E aí ministrando essa aula aqui para vocês, tudo jóia? Pessoal, a aula vai ficar gravada, né? Ainda não sabemos em qual plataforma nós vamos colocar essa aula. Então, por enquanto, as aulas elas serão ao vivo. Então, a gente não terá o acesso ainda a uma plataforma, mas em breve nós vamos conseguir uma plataforma, né, para a Noreg Pernambuco, e aí essas aulas já ficarão gravadas, e aí quem não assistiu poderá assistir aí a essas aulas. Estou vendo aqui o nosso diretor financeiro da Noreg, quem manda no dinheiro da Noreg lá, meu amigo Diniz, um cara super competente, toda a diretoria da Noreg tem sido assim fantástica a experiência de estar aí auxiliando, né, na gestão, porque eu digo que o presidente da associação é apenas mais uma pessoa que auxilia, né, alguém que tem que assinar, de vez em quando tem um papel que eu tenho que assinar, mas os gestores, a Noreg é todo mundo, então não é o André Vilaverde, não é o Jossi, não é a diretoria, não é o conselho. Cada pessoa que está aqui é importante, a sua participação é importante, a sua contribuição com a Noreg. Eu, no primeiro dia que eu assumi, eu disse o seguinte, olha, se eu, ainda que eu não durma, mas se eu me dedicar para a Noreg 30 horas por dia, o que é impossível, né, porque o dia só tem 24 horas,
nós teríamos aí um avanço muito pequeno durante um ano de Anoreg. Agora, se todos nós somos aqui já quase mais de 100 associados, se cada um desses associados se dedicar a uma hora para a Noreg, vocês podem ter certeza que nós teremos aí uma quantidade de horas gigantescas para a gente trabalhar pela união da nossa atividade e trabalhar principalmente pela evolução da nossa atividade, tá joia? Tarciano aí do cartório de Amaragi, doutora Heloísa, deixa eu ver quem ainda mais está aqui, o Carlos Guilherme, o Diniz, Parará, Parará, cadê, tem mais está aqui, a Nilza, Rafael Menezes, Rafael Passos, Tarciano, a Natasha e mais gente que está por aqui. Já chegou a pessoa que eu queria ouvir uma palavrinha, né? 5 minutinhos, que são duas pessoas. Eu gosto sempre de dizer que a gente não faz nada sozinho, né? E tem duas pessoas que são as responsáveis pela concretização desse processo, né? Que acreditaram nesse projeto e estão aí à frente deles, indo atrás de professor e conversando e fazendo a planilha, como é que vai ser, que é a minha amiga Daisy, que é também a presidente aí do Colégio Notarial, e a minha querida amiga Ana, que eu ainda não vi por aqui, né? A Ana, que também são as duas responsáveis. Deise, por favor, fala um pouquinho aí para a gente do projeto, enquanto eu tomo água, para já começar a nossa aula aqui. Oi, pessoal, boa tarde. Na verdade, cheguei agora porque eu acabei de voltar da escola do meu filho, estava pegando ele na escola, tá? E assim, é um projeto que a gente abraça com muito carinho, né? A gente, para quem gosta, né? Para quem tem o dom da docência na veia, sempre é muito bom a gente ter a possibilidade de ouvir os colegas e que isso é um projeto que a gente está tocando com muito carinho, né? Então, tá aí, veio aí a oportunidade de compor a mesa diretora da Noreg, junto com uma pessoa que tem o mesmo pensamento que eu, né, que a gente pode aproveitar a nossa missão, não só para lutar pela classe, mas também para lutar com a classe, né, e ouvindo aí nessas oportunidades de aula, ouvindo o que é que a gente pode melhorar, ouvindo sugestões, ouvindo, de repente, temas que a gente pode lutar, que a gente não tem conhecimento por não estar tão próximo. Então, acho que essa é uma grande oportunidade e nada melhor do que iniciar esse projeto com o André, que é referência no Brasil inteiro. Todo mundo tem um carinho pela simplicidade, pela generosidade, que sempre está ali, né? Disposto a ajudar. Então, é contigo, André, e está tudo certo. Vamos, e a gente conta com todos para os próximos, né? A gente conta com todos para os próximos eventos. Então, vamos lá, pessoal. Olha, obrigado, viu, Deise? As Nada. aulas, neste primeiro momento, elas serão toda quarta-feira. Eu imagino que em breve a gente vai ter aula quase todos os dias, né? Nesse horário das 17h30 até às 18h30. Então podem ficar tranquilas, que hoje a gente não vai conseguir falar tudo sobre gestão de cartório, mas eu vou falar uma ferramenta que vai mudar o seu cartório. Então, quem ficar comigo aqui até às 18h30 vai aprender uma ferramenta prática que mudou o meu cartório e que eu utilizo até hoje, que não depende de investimento nenhum, não está relacionado a nenhum sistema, a nenhuma tecnologia extraordinária, mas que eu ainda utilizo no cartório e eu vou ensinar você a utilizar no seu cartório e pode ter certeza, vai ser uma ferramenta transformadora e que você não vai gastar nada, nem R$ 1 para utilizar essa ferramenta, tá joia? Então vamos lá, começando a nossa aula sobre gestão de cartórios. Como a nossa aula é uma aula prática, eu vou começar falando uma frase, né, que muita gente, quando vai ministrar uma aula de prática, eles falam o seguinte, e eu já vi muita gente de cartório falar essa frase também, fala assim, olha, na prática, a teoria é... Não, não é na prática a teoria é outra. Na prática, a teoria é ótima. Na prática, a teoria é ótima. Essa história de na prática a teoria é outra, que eu não preciso de teoria porque eu sei a prática, é uma fala de pessoas que têm preguiça de estudar, que têm preguiça de ler, que têm preguiça de aprender. Por quê? O conhecimento teórico, ele nunca vai atrapalhar a prática. Nunca.
Em nenhuma hipótese o conhecimento teórico vai atrapalhar aquilo que você está fazendo no cartório. Ao contrário, o conhecimento teórico, ele vai sim auxiliar aquilo que você está fazendo hoje no cartório. Então, vou dar um exemplo simples para vocês hoje. Hoje, eu deparei com uma averbação nova no registro de imóveis, que depois até quero convidar, né, o Dan para a gente fazer uma aula sobre isto, que é uma averbação de mudança de nome e de sexo na matrícula do imóvel. Não é no RCPN. No RCPN a gente vai ter aulas aqui com todo o pessoal do RCPN. Marcos já convidou todos os professores aqui. Renata já disse que vai ministrar aula, Ana também. Então, assim, não é no RCPN. É a mudança de nome e de sexo na matrícula do imóvel. Como compatibilizar essa mudança na matrícula do imóvel, princípio da publicidade do registro de imóveis e a Lei Geral de Proteção de Dados. Como eu já tinha estudado muito esse tema, eu lembro logo quando saiu esse tema, eu fiz uma live com o pessoal do IBDFan e eu estudei muito, eu escrevi um artigo sobre isso. Para mim foi tranquilo. Apareceu o tema, eu só relembrei, estudei mais um pouco e aí criei uma verbação de encerramento da matrícula, abri uma nova matrícula, né, coloquei lá algumas restrições para a emissão dessa matrícula anterior. Depois eu posso até fornecer para vocês aqui esses dois modelos que eu criei, mas eu vou deixar para quando a gente fazer essa aula prática com o Dan também, que ele tem experiência nesse tema e vai falar, Dan estuda muito esse tema também, tá joia? Eu falei isso para vocês porque na prática a teoria é ótima. Então não vou estudar, eu não vou ler um livro. Eu já li mais de 500 livros sobre gestão. Só livros sobre gestão. Nos últimos 15 anos eu já li mais de 500. E aí você quer aprender gestão sem ter lido nenhum livro. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar com vocês depois aqui alguns livros que eu já li, mas eu indico um livro para vocês. Tá? Esse livro nem está nessa foto, foi um dos últimos livros que eu li e eu tenho esse livro para todos os meus escreventes. Sou escrevente, é líder. O nome do livro é Não Tenha Medo de Ser Chefe. Você que é oficial, você que é tabelião, você que é tabeliã, leia esse livro e passe para os seus líderes, passe para o seu substituto, passa para os seus escreventes, para os seus coordenadores, o livro. Não tenha medo de ser chefe. Depois vocês me digam quanto que isso vai transformar aí o cartório de vocês. Tá joia? Eu tenho um método de gestão que eu chamo de método Ópera, certo? É uma sigla em que eu elenco vários níveis que você precisa aprender para a gestão de uma empresa. Esta, este ensinamento eu retirei do professor Vicente Falcone. Anota esse nome, tá? Vicente Falcone. Depois eu vou colocar aqui no link aqui para vocês um vídeo do Vicente Falcone para que você possa assistir. É um dos maiores, se não o maior, professor de gestão do mundo. Não é só do Brasil. O professor Vicente Falcone, assim, é um dos melhores e mais brilhantes professores sobre gestão do planeta Terra, e é brasileiro. Já atuou, inclusive, aqui em Pernambuco. Uma das primeiras experiências do Vicente Falcone com o serviço público, né? Não sei se alguém lembra aqui, antes de eu vir para cá, Recife era considerada uma das cidades mais perigosas do mundo. E aí, em algum momento, o Recife perdeu essa qualificação, graças à gestão do Vicente Falcone. O Vicente foi contratado para fazer o quê? A gestão disso, tanto da parte escolar quanto da parte policial. Aqui vai ser outra história. Só para vocês saberem que tem que ter estudo. E o Vicente Falcone, ele tem um método que se chama PDCA, Plan, Do, Check, Act. PDCA é utilizado em várias empresas do Brasil e do mundo, certo? Várias empresas utilizam o método PDCA para fazer a gestão de processo, gestão de pessoas.
E eu peguei esse método PDCA, achei, seguindo o nosso grande mestre Ariano Suassuna, que não gostava de termos em inglês, né? O Ariano Suassuna, ele dizia que ele era um paraíbucano, e eu copio o nosso mestre e falo que eu sou um paranabucano. Eu só nasci no Paraná, mas meu coração é pernambucano. Então, como bom paranabucano e seguidor do nosso paraíbucano Ariano Suassuna, não gosto dos termos em inglês também, né, e prefiro os termos em português. Por isso coloquei o termo ópera, que significa o quê? O O de observação. Então, o primeiro item de uma gestão, você precisa observar. Lembrando que nós temos dois olhos e duas orelhas, e apenas uma boca. Então, observar, a gente precisa ouvir e olhar. Ouvir e olhar. Essa vai ser uma das ferramentas que eu vou passar para vocês hoje aqui, viu? Uma ferramenta prática desse primeiro item, que é o item de observação no cartório. Depois de observar, depois de encontrar os problemas, depois de encontrar aquilo que você precisa melhorar, depois de encontrar os indicadores, nós passamos para o P. Lembra que é o ópera, que é o planejamento. E aí nós temos diversas ferramentas de planejamento. Hoje eu não tenho como falar para vocês sobre todas essas ferramentas de planejamento, ferramentas práticas de planejamento, tá? Para o cartório. Depois que a gente observou, e aí eu planejei o que eu vou fazer, eu preciso executar. E aí nós temos centenas, milhares de ferramentas de execução daquilo que você observou e daquilo que você planejou. E depois, então, ópera, observar, planejar, executar, e depois que eu executei, eu preciso fazer o quê? Eu preciso revisar. E quando eu vou revisar os meus processos, eu preciso verificar o seguinte: se deu certo, eu preciso fazer o quê? Deu certo, caramba, eu observei e tinha um problema. Aí eu planejei, eu executei uma tarefa e deu certo. Eu preciso padronizar. Eu preciso que todas as pessoas do cartório façam isso dessa forma. E aí tem várias ferramentas. Uma hora a gente vai ter uma aula só sobre isso aqui na Noreg, para falar sobre os POPs, que é o procedimento operacional padrão, que é uma das ferramentas para que a gente consiga padronizar isso que você já observou, já planejou e já executou e já revisou. Agora, você na hora da revisão, você tem que verificar o seguinte: cara, não deu certo. Eu observei, eu planejei certinho, eu executei, mas não deu certo. Não funcionou. Se não funcionou, você tem que verificar o seguinte: será que foi executado igual você planejou? Porque muitas vezes você orienta um colaborador para que ele faça X, e aí você percebe que ele faz Y. Por quê? O erro está onde? No colaborador? Não. O erro está no oficial, no tabelião, porque isso é erro de comunicação. Nós que não comunicamos da maneira adequada, falar, olha, eu preciso que você faça dessa forma. Eu observei, planejei e a gente vai executar isto desta maneira. Você entendeu? Você sabe qual que é a melhor ferramenta de comunicação que existe? É você pedir para a pessoa repetir aquilo que você falou. Então, quando você quer que algo saia conforme você pediu, num ambiente de gestão, você fala, ó, fulano, que a gente planejou em fazer isso aqui, e tal. Você entendeu? Todo mundo vai dizer assim, entendi. Menos eu. Meus funcionários sabem que eu sou conhecido no cartório pelo não entendi. Não entendi. Por quê? Não é que eu não entendi. É que eu quero ouvir da pessoa novamente. Porque quando a pessoa fala novamente aquilo, eu falo, ah, tá, entendi, entendi, legal, muito bem, parabéns. Então, sempre que você quer se fazer entender, pergunte para a pessoa, então tá, o que que você entendeu? O que que a gente vai fazer? E aí a pessoa fala, a gente vai fazer, não, 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 não é assim, não é assim, olha, olha bem o que eu estou te falando, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, entendeu? Me diga como é que a gente vai fazer. Isto é o processo de revisão. Se você observou que não foi executado, você tem que executar da maneira que você planejou. Agora, muitas vezes você executou, a pessoa executou exatamente igual você planejou, mas não deu certo.
O problema está onde? Está no planejamento. E aí você precisa fazer uma sessão de que os doutrinadores chamam de brainstorm, que eu gosto de, como a Ariana Suassuna, de chamar de chuva de ideias, encontrar as pessoas e falar, cara, e aí? Não deu certo. A gente precisa encontrar outros mecanismos para fazer com que esse nosso plano funcione. A gente já observou, já planejou e já executou, a gente precisa encontrar uma forma de fazer essa superação de problema, viu? Porque, gente, gestor, ele é um resolvedor de problemas. Todos nós trabalhamos para resolver algum problema. Qualquer pessoa que trabalha em um cartório e chega e fala assim: ai meu Deus, mais um problema. Nossa, se existe um problema, é porque você ainda tem um trabalho para ser feito. Tem um problema que não existe mais. Não sei se vocês se lembram, acho que a maioria aqui não é dessa época ainda, mas teve um momento da história dos cartórios em que os livros eram escritos na caneta. Na verdade, antes ainda era escrito na pena. Algumas pessoas, elas escreviam nos livros. Hoje não escreve mais. Hoje o livro é eletrônico. Então, o problema que existia de escrever em um livro, de uma pessoa ter uma letra legível para escrever no livro, não existe mais. Então, essa pessoa não trabalha mais por quê? Ah, porque o serviço dela deixou de existir? Porque o serviço dela deixou de existir, mas ela não aceitou naquele momento em que ela precisava evoluir para a máquina de escrever. Lutou contra, não, não, isso não pode acontecer, não tem jeito. A mesma coisa as pessoas que sabiam datilografar. ASDFG, CEDIL, LKJH, ASDFG, CEDIL. Parabéns, não existe mais a máquina de datilografia. Agora nós temos o computador. E agora nós estamos avançando para a inteligência artificial. Você tem estudado inteligência artificial? Tem aplicado inteligência artificial nas coisas mais simples para aprender, ou você está lutando contra a inteligência artificial? Todas as empresas do mundo vão utilizar a inteligência artificial, mas você no seu cartório fala, não, no meu cartório eu vou continuar ainda na máquina de escrever. Eu vou continuar ainda datilografando. Não vai dar certo. Então, a gente vai ter várias aulas aqui sobre inteligência artificial. Perfeito? Vamos lá, então. Mas daí, o método PDCA ou o método Opera, que vocês já aprenderam comigo, a gente tem esses itens: observar, planejar, executar, revisar e o A, que eu aprendi aqui em Pernambuco, que é arrodear, que é você. Então, volta de novo. Observar, planejar, executar, revisar, arrodear. Observar, planejar, executar, revisar, arrodear. Professor, quando é que termina isso? Nunca, nunca, nunca. Quando é que termina a evolução do iPhone? Nunca. A cada dia vai vir um iPhone 16, 17, 18, 20, o iPhone X, o iPhone Y e o carro melhor, e sempre isso se chama evolução contínua. Evolução contínua. Então, a gestão, ela nunca vai terminar. Você vai começar a fazer e vai sempre evoluindo, sempre evoluindo. Ah, tá. Agora, um conceito que eu queria deixar para vocês aqui, antes de ensinar essa ferramenta para vocês, é o conceito que o Falcone traz de sistema de gestão. Falcone diz o seguinte, olha, sistema é um conjunto de partes interligadas com um objetivo específico. Isso é um sistema, um conjunto de partes interligadas com um objetivo específico. Então vamos lá. Se eu perguntasse meu filho agora que está fazendo medicina, Gabriel, o que que é o sistema respiratório? Papai, sistema respiratório é um conjunto de partes do ser humano que tem um objetivo específico, que é fazer o quê? Você respirar. Inspirar e expirar. Isso é o sistema respiratório. Um conjunto de partes, todas interligadas, conectadas, com um objetivo específico, que é respirar. O que, que é o sistema circulatório? Meu filho ia falar, pai, o sistema circulatório é um conjunto de partes do corpo humano, que eles têm aqueles nomes todos estranhos, desses conjuntos de partes do corpo humano, com um objetivo específico. Fazer, sei lá, os nutrientes circularem no seu corpo. Esse é o sistema circulatório. E o sistema de gestão? Presta atenção agora.
Sistema de gestão, então, é o conjunto de partes de um cartório com um objetivo específico. Isso é o sistema. E gestão tem a ver com meta. Toda gestão tem a ver com meta. Tem que ter número. Se você não tem um número, você vai fazer qualquer coisa no seu cartório, menos gestão. Você precisa de números para começar a fazer uma gestão. Vou falar para vocês até coisas que vocês nem imaginam que é possível fazer a gestão. Quer ver? Deixa eu perguntar para vocês aqui, ó. Como é que está o relacionamento de vocês com os filhos de vocês? Ah, tá bom, professor. Tá bom. Meu relacionamento com meus filhos está bom. Então agora vamos começar a fazer a gestão desse relacionamento. De 0 a 10, quanto tempo você está com seu filho? Aí você fala, eita, começou a pesar aí, professor. Quantos minutos? Tempo. Quantidade. Quantos minutos por dia você se dedica com afinco a seu filho? Isso é gestão. Isso é gestão. Sempre que a gente começa a ter números. A ter números. Então, mesmo aquilo que você acha que é impossível de fazer a gestão, como, por exemplo, a gestão de um relacionamento pai e filho, quando você coloca número, aí você começa a fazer gestão. Antes você não tem, você tem só imaginação. Você pensa que é algo, pode ser tal. E isso é no seu cartório também. Então, se eu te perguntar agora, como é que está o seu cartório? Você fala, professor, está bem, o cartório está indo bem, a gestão do cartório está ótima, está ótima. Aí eu começo a te fazer uma pergunta, qual que é a atribuição do cartório? Registro civil de pessoas naturais. Legal, legal. Me diga uma coisa, quantas certidões de nascimento foram emitidas hoje? Hum, qual que é a média de tempo de emissão de uma certidão de nascimento no seu cartório? Hum, quantas procurações foram emitidas hoje no seu cartório? Quantas escrituras de compra e venda foram emitidas hoje no cartório? Qual que é o tempo médio que um escrevente leva para fazer uma escritura, da hora que ele começa a lavrar até a hora que ele termina? Quantos reconhecimentos de firma foram feitos no cartório hoje? Registro de imóveis. Quantos títulos ingressaram no cartório hoje? Quantos foram finalizados? Quantos títulos faltam para finalizar amanhã? Qual que é o prazo médio em que você finaliza, que você começa, que um escrevente começa a lavrar um título e ele termina, ele finaliza e entrega para o cliente esse título? Isso estou falando de forma geral, viu? Isso é indicador geral. A gente está começando a gestão. Lembra da observação? A gente precisa saber onde a gente está, em primeiro lugar. Em que lugar é que você está no seu cartório? Porque se você não sabe nem quantas certidões são emitidas no Registro Civil de Pessoas Naturais, eu preciso te falar que você está com um problema de gestão, porque você não tem número. Como é que você vai saber se está bom ou se está ruim se você não tem números? Então, quando a gente fala em sistema de gestão, a gente fala de conjunto, lembra que a gente falou dos conjuntos? Conjuntos de partes interligadas com um objetivo específico, que é o quê? Alcançar uma meta. E alcançar uma meta precisa de número. Tem que ter um número. Quantas certidões você quer emitir no cartório? Se você não sabe nem quantas certidões são emitidas hoje. Então, a ferramenta que eu vou ensinar para vocês hoje é uma ferramenta para a gente descobrir qual que é o grau de satisfação dos clientes com o cartório. Esse talvez seja o melhor indicador de um cartório. Não é o que você, como oficial, acha que está. Eu acho que está bom. Para mim está tudo ótimo. Mas será que o cliente está achando bom? Será que ele está recebendo no prazo correto? Será que ele está recebendo sem erro? Será que ele está recebendo de forma satisfatória? Será que o escrevente está sendo gentil na hora de entregar? E a gente tem uma ferramenta para fazer isso aí com todos os atos do cartório. Então, assim, não se preocupem com isso, tudo que eu falei para vocês, porque tudo isso a gente tem que começar um dia. E hoje vocês vão começar do começo.
que é o quê? Sabendo qual que é o grau de... Você imagina vocês falarem assim, olha, terminando isso aqui, amanhã vocês já vão começar a aplicar. Vocês vão terminar o dia de amanhã e falar assim, olha, o índice de satisfação do cartório hoje está em 7,2. Isto é gestão. Não é falar assim, ah, os clientes estão satisfeitos. É. Ah, os clientes estão, eles gostam do cartório. Eu acho, não sei. É, não, talvez. Não, é fulano, não. Não, é número. E aí você vai reunir com a sua equipe, com esse número. Lembra que eu falei para vocês que sistema é um conjunto. Sistema respiratório é todo o corpo. Então não adianta só o oficial, só o tabelião falar assim: olha, pessoal, a partir de agora a gente vai fazer a gestão do cartório. Não, não é só você, tem que ser todo mundo. Desde a pessoa que faz a limpeza do cartório, para o analista, o escrevente, o colaborador, o estagiário, todo mundo tem que estar envolvido nessa gestão e saber o que que tem que ser feito. Mas o que que tem que ser feito, então, Daisy? Olha, o nível de satisfação a gente descobriu que está em 6,9. E a nossa meta para o próximo mês é chegar em 7. Melhorar 1%. Melhorar um ponto. Caramba, que legal, hein? Se conseguir melhorar um ponto esse mês, e um ponto o mês que vem, e um ponto no próximo mês, e um ponto no próximo mês, já está excelente. Primeiro está excelente porque vocês sabem, vocês já têm um indicador de satisfação. E depois a gente vai ter outras aulas para eu passar para vocês como é que vocês podem ter indicadores de tudo. Indicador de número de certidão que foi emitida, indicador da quantidade de ata notarial que foi emitida, indicador de quanto tempo a pessoa leva, indicador de satisfação do colaborador. Tudo isso a gente consegue fazer com ferramentas gratuitas. Quantas certidões foram emitidas hoje no seu cartório de registro de imóveis? Quantas eram de ônus? Quantas eram de inteiro teor? Qual que é o tempo médio que as pessoas levam? E já pensou se você conseguir comparar um com o outro? Um escrevente faz uma certidão de inteiro teor em 10 minutos. O outro escrevente faz uma certidão de inteiro teor em 4 horas. Hã? Fala, ó, tem alguma coisa que não está combinando, tem uma coisa errada. E você só vai descobrir o que está errado, ou seja, a observação, os seus problemas, quando você tiver indicador. E aí tem um amigo meu, pessoal, eu gosto muito dessas metáforas, que ele diz o seguinte, olha, ele é um empresário, né? Ele fala de empresa, mas eu falo para cartório. Ou você faz a gestão do cartório por números, ou você faz a gestão do cartório por fofoca. Não tem outra opção, entendeu? É um falando, realmente, não sei o quê, tá bom, não tá bom, tá produtivo, produz, não produz, faz, erra, não sei o quê. Quantos erros ocorrem no seu cartório hoje? Num dia, o seu analista erra quantos números de CPF na hora de lavrar a minuta? Isso tudo são indicadores. E depois que você tem todos esses indicadores, aí você sabe aonde você está. Então, o nosso objetivo agora não é nem melhorar ainda o cartório, porque não tem como melhorar aquilo que você não sabe aonde você está. Então, você precisa descobrir em que local que você está. Não lembra quando você pede um Uber, né? O Uber pergunta onde é que você está? Onde é que você está? Ah, eu estou aqui no endereço tal. E para onde você quer ir? Quero ir para tal endereço. Não adianta você pedir um Uber e falar assim, onde você está? Cara, não te interessa onde eu estou. O GPS não vai conseguir encontrar. Então a gente precisa descobrir aonde você está. Tá joia? E aí eu vou mostrar para vocês uma ferramenta. E essa ferramenta é utilizada por todas as grandes empresas do Brasil e do mundo. Todas as empresas do Brasil e do mundo utilizam essa ferramenta, não da maneira que eu vou colocar para vocês. E vou dizer para vocês aqui, olha, presta atenção, pessoal. Eu já comprei ferramentas pagas e abandonei para utilizar essa ferramenta que eu vou ensinar para vocês. Já comprei, viu? Já comprei, utilizei, o cara me vendeu lá, olha, André, agora a gente vai ter, chama NPS, Net Promoter Score. E se não conseguir encontrar o número ainda, vou ter que ver com o Suassuna como é que a gente vai mudar o nome desse negócio de Net Promote Score, que é o grau de satisfação das pessoas
com o serviço que você fornece. Então, qual que é o Net Promoter Score da Apple? Você colocar no Google agora aí, o Net Promoter Score, qual que é o NPS do Google? Qual que é o NPS? Deixa eu até colocar aqui, vamos ver aqui, ó. Ó, maiores NPS do Brasil. A gente vai poder fazer isso aí em Pernambuco, né? A gente vai compartilhar isso aqui para a gente saber qual que é o nosso NPS. Olha aqui, ó, top 50 marcas. Já achei aqui, ó. A Lindt tem um NPS de 85. Então, em tese, o nosso cartório fala assim: não, eu quero o meu NPS igual ao da Lindt. Está em 85. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Deixa eu ver aqui, pessoal. Ó, quem está escrevendo. Ah, podem escrever aqui, viu? Se tiver alguma dúvida, se eu estiver falando muito rápido, podem escrever aqui, que eu vou. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui agora. Ferramentas de anfitrião. Cadê? Compartilhar. Aqui, ó. Estão vendo a minha tela? Tranquilo? Então vamos lá, olha. Esta é uma ferramenta. Ó, eu coloquei no Google aqui, o Net Promoter Score, ó. Primeiro lugar, essa Lindt que vende doces e chocolates tem o Net Promoter Score, o NPS de 85. Então, esse deve ser o nosso objetivo no cartório. Falar, ai, André, eu quero isso aqui. Mas vocês vão descobrir que a gente precisa descobrir primeiro onde a gente está, em que lugar que a gente está. Será que a gente está aqui no 85 ou será que a gente está aqui em 46º? Ó, Avans, o Boticário, tem só 75. Ó, Lusitânia, Bic, 75, Samsung, Ninho, Natura, Calvin Klein. O nosso objetivo vai ser a gente pegar um dia e falar assim, olha, os cartórios de Pernambuco, todos eles têm NPS. E o NPS lá do Notas de Olinda está em 87. Parabéns, doutora Deise. E aí, Deise, como é que você conseguiu? Quais foram as suas observações? Lembra do Ópera? Seu planejamento, a sua execução e a sua revisão para você chegar nesse Net Promoter Score de 87. Caramba, muito bom, hein? Muito bom, gostei. E aí, Deise vai falar: olha, André, eu fiz isso e funcionou. Ah, legal, vou fazer isso no cartório também. É isso que a gente tem que ter agora. Se Daisy não sabe nem onde está o Net Promoter Score do cartório, não tem como a gente evoluir, tá joia? Então vamos lá. Quem tiver no computador, já pode abrir o seu computador e pegar esse link aqui. Vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu tirar aqui o da. Darará, cadê? Opa. Ah, deixa eu colocar aqui novamente a. Deixa eu compartilhar. Interromper o compartilhamento. Pronto. Ver se vocês conseguem acessar esse link aqui, ó, que eu mandei para vocês aqui no chat. Só abrir, é um documento do Google Forms. Google Forms. Conseguiram? Quem puder fazer um oizinho aí, se vocês conseguiram abrir esse documento, beleza, fico feliz. Isto é o que eu utilizo no cartório até hoje. Até hoje. Comprei uma ferramenta paga, uma empresa, eu vi até alguém respondeu aqui agora. Alguém já respondeu aqui, né? Mas vamos lá. O que eu preciso que vocês vejam é isso aqui, ó. Vocês podem utilizar esse que eu criei aqui, certo? Quem não quiser aprender o Google Forms, como é que você vai utilizar o seu? Você vai pegar e vai vir aqui nesses três pontinhos, que deixa eu compartilhar aqui a tela novamente. Aqui, compartilhar a tela. Cadê? Compartilhar a tela. Ó, como é que você vai fazer para utilizar esse que eu estou enviando para vocês? Eu quis economizar, como a gente não tem muito tempo na aula. Você vai pegar esse arquivo, vai vir aqui nesses três pontinhos, ó, mais, e vai, ó, fazer uma cópia, certo? Quando você clica nesse fazer uma cópia, ó, cópia de pesquisa de satisfação, fazer uma cópia, você criou um arquivo para você. Aí esse arquivo é seu. Essa cópia você pode utilizar no cartório.
Você pode mudar o nome. Então, você pode colocar aqui agora, ó. Vamos lá. Pesquisa, vamos lá. Pesquisa Cartório Garanhuns. Olha aí que legal. Já mudei o nome ali, certo? Pesquisa Cartório Garanhuns. E aí, então, o pessoal lá do Notas de Garanhuns, que eu vi que estão aqui, podem utilizar essa avaliação. Eu já vou ensinar para vocês como é que vocês fazem esta avaliação aqui. E aí você vai, ó, publicar, posso publicar e eu posso enviar isso aqui. Como é que eu envio isso aqui para as pessoas, ó? Vou aqui nesse linkzinho, copiar link de participante. Eu gosto de escolher o URL curto para a gente, ó, copiei. Eu posso enviar isso aqui para o WhatsApp do cliente, para o e-mail do cliente, qualquer forma digital que a pessoa te apresentar, você pode enviar esse Google Forms para ele, um formulário de pesquisa de satisfação. E aí, por que que o formulário tem que ser dessa forma? Isso aqui é um método que todas as empresas utilizam, viu? Então, olha, você precisa utilizar. Qual que é a primeira pergunta? De 0 a 10, quanto você ficou satisfeito com os serviços do. Aqui está até o cartório. Coloquei segundo RGI. Pode colocar aqui, ó. Como se já pode mudar, ó. Do nosso, do nosso cartório. Ou então, do cartório de Olinda. Sei lá, entendeu? Do cartório de São Bento do Una, né? Aqui o seu Valença vai lá tirar uma certidão e você manda para ele, fala, o seu, e aí, você ficou satisfeito com a emissão da certidão do seu nascimento? Tá tudo tranquilo, tudo legal? E aí o Alceu vai falar para vocês, inclusive vou até cantar uma música para vocês aqui, o Alceu pode até ficar empolgado e cantar para vocês uma música porque ele ficou tão satisfeito. Fala, não, Alceu, não precisa, a gente só quer que você nos diga quanto você, de 0 a 10, ficou satisfeito. Alceu vai colocar lá um número. Esse número não é tão importante assim para o cartório, porque ele é só um número. Sabe por quê? Todos os gestores, eles dizem o seguinte, olha, tem pessoa que é muito exigente, e muitas vezes um número, ele não significa aquilo que realmente é. Então, por exemplo, Deise pode falar assim, e aí, Deise, você foi lá no segundo RGI e você ficou satisfeita? André, eu fiquei muito satisfeita. Mas eu fiquei muito satisfeito. E que nota que você dá, Deise? Eu dou nota 8. Caramba, foi maravilhoso. Poxa, 10 mais 8, porque Deise é uma pessoa exigente e para ela 8 é algo assim extraordinário. E pode ter uma outra pessoa que fala assim: rapaz, eu não gostei, André. Eu não gostei, demorou, entendeu? Cheguei lá, a água estava quente, entendeu? O elevador estava estragado lá do prédio, entendeu? Tive dificuldade para estacionar, a experiência não foi boa e eu dou 8. Mas como assim? Daisy ficou extremamente satisfeito e deu 8, e o cara que não gostou nada deu 8. Então, esse número, ele não é tão importante para você evoluir no cartório. Agora, esta pergunta sim que você vai avaliar todos os dias, ó. Por que você deu essa nota ao nosso serviço? E é isso aqui que eu avalio todos os dias no cartório. Todos os dias eu abro essa pesquisa e verifico aqui, ó. Por que o cliente deu essa nota para o cartório? E aí você vai encontrar aqui quase todos os problemas do seu cartório. De graça. E é o cliente que vai te falar. Ele vai falar assim: olha, Ana, a sua certidão, eu pedi ela ontem e ela só chegou, o boleto chegou depois de 2 dias. A Ana fala, como? Como assim? 2 dias depois chegou o boleto. Não, não estava sabendo disso. E aí que a Ana vai investigar o que aconteceu. Não, é que na verdade tal. E aí você vai descobrindo tudo o que está acontecendo dentro do seu cartório em razão dessas observações dos seus clientes. Tem que ter o coração aberto, muita inteligência emocional para você agradecer aos clientes. Tem gente que vai xingar, tem gente que vai falar mal, tem gente que vai, e você fala, não, ela só é só uma pessoa que está tentando ajudar. Ainda bem que escreveu,
Ainda bem que falou alguma coisa, tá? E aí, muitas pessoas gostam de se identificar, eu coloco aqui, né? Porque às vezes a pessoa quer se identificar, e aí eu entro em contato, às vezes, tanto para agradecer pela pesquisa, né? E isso aqui é muito bom também para vocês utilizarem para fazer o reconhecimento dos seus colaboradores. Porque muitas vezes a gente acha que isso aqui vai ter só crítica, mas muitas vezes o cliente fala assim: olha, Heloísa, eu fui lá no seu cartório e eu fui atendido lá pela Maria. Cara, que funcionária espetacular a Maria, Heloísa. A Maria me tratou tão bem, me explicou tudo, a diferença da certidão de ônus, certidão de inteiro teor. É uma pessoa muito prestativa, sempre sorridente, sempre agradável. Como eu gostei de receber esse serviço com a Maria. E a Heloísa nem sabia disso. Heloísa não tem como ficar em todos os atendimentos, em todos os lugares. Nós, oficiais e tabeliães, não somos onipresentes. Não podemos estar em todo lugar e ao mesmo tempo, igual aquele filme lá que ganhou o Oscar. Mas o cliente está. E o cliente vai te falar tudo o que está acontecendo no cartório. Então, essa ferramenta é uma ferramenta de observação e uma ferramenta em que você vai encontrar o número do seu Net Promoter Score, né? O seu NPS. E aí você vai fazer o seguinte: eu vou pegar aqui até o NPS do cartório para vocês verem, quer ver? Deixa eu só deixar de compartilhar aqui. Tem várias pessoas do cartório aqui, dado segundo a RGI. Deixa eu parar e interromper o compartilhamento. Deixa eu achar aqui o NPS do cartório para vocês verem na prática como é que funciona. Ó, vamos lá. Na vida real. Olha que legal. Pesquisa NPS. Aqui eu peguei só o Net Promoter Score. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Compartilhar novamente. Entendeu? Olha aqui. O pessoal do cartório fica orgulhoso. Isso aqui não sou eu que faço mais, tá? Isso aqui quem faz já é os colaboradores do cartório. Isso aí a gente vai ter uma aula só sobre isso, uma aula sobre delegação, uma aula sobre ambiente de trabalho. Que ambiente de trabalho você está no cartório hoje? Você está no operacional, você está na fiscalização ou você está trabalhando somente na no operacional? Então, quando eu fazia essa planilha, eu estava no operacional da planilha. Mas um dia eu vou ter que fazer. Então, vocês vão ter que fazer essa planilha amanhã. Agora, você vai poder delegar. Então, olha aqui, ó. Eu comecei a fazer o Net Promoter Score lá no cartório, ó, em... Como é que tá aqui, ó? Em 2021. Já são 2022, 23, 24, são 4 anos de Net Promoter Score. Ó. O primeiro foi com 72 o NPS. Olha que legal. Em agosto de 2021. Aí nós falamos, olha, pessoal, a gente precisa, como é que a gente vai fazer? E aí os próprios colaboradores dão ideias, observação, planejamento, execução e revisão. Isso é diário, isso é diário. E a gente vai melhorando, ó. Foi para 74, 80, 81, aí voltou um pouquinho. E o que aconteceu? Ah, aconteceu isso aqui e tal, então a gente precisa melhorar, tarará, e aí vocês vão conseguindo naquela planilha, nisso aqui que eu mandei para vocês, quando vocês pegarem as respostas, ó, você vai com link para planilhas, tá? Fazer devagar para que vocês possam ver, ó. O arquivo de vocês está aqui. Vocês vão nas respostas que as pessoas vão dar para vocês e você pega aqui o link para planilhas. Nesse link de planilhas, olha, criar uma nova planilha. Criei. Isso aqui foi a resposta que a pessoa me deu, ó, tá aqui, ó. Excelente atendimento e técnico. Foi alguém de vocês aí que escreveu, entendeu? Olha aí, ó. No dia 14/5, vem tudo isso aqui, ó. De 0 a 10, quanto você ficou satisfeito? Não obrigatório, parará, parará. E aí no final ele já te dá a nota lá do NPS. Viram que legal? Que ferramenta extraordinária para vocês conseguirem encontrar o que é mais importante no seu cartório hoje, que é o grau, o nível de satisfação dos seus clientes e, principalmente, você tem uma ferramenta para reconhecer os seus colaboradores, certo?
Sempre lembre disso. Reconhecimento, ele na maioria das vezes tem que ser feito em público. Então, se é para agradecer um colaborador, tem que agradecer em público. Falou, cara, parabéns. Que sensacional. Nossa, esse checklist que você criou hoje aí foi algo extraordinário, foi maravilhoso. Agora, se é para você dar um feedback negativo, tem que ser sempre em particular. Nunca, nunca, em nenhuma hipótese, um feedback negativo para um colaborador de forma coletiva, no meio de todo mundo. Ninguém precisa saber o que aquela pessoa está. Até porque todo mundo sai de casa, né? Num dia querendo fazer o melhor. Todas as pessoas estão ali no cartório dando o seu melhor, querendo fazer o seu melhor, tá joia? E aí é a nossa função, deixa eu ver aqui. Ah, tarará, o pessoal tá falando aqui das dicas, boas dicas, ó, seu, tarará, tarará. Pronto. Dá para fazer isso aqui de forma física, no papel? Dá para fazer também. Eu não conheço mais nenhuma empresa que faz isso de forma física. Porque hoje todo mundo utiliza essa ferramenta, né? 90% dos nossos clientes utilizam essa ferramenta chamada celular. E 90% delas utilizam o WhatsApp. Então, quando a pessoa faz um serviço aí no cartório, você pode utilizar esse Net Promoter Score para todos os serviços. Então, a pessoa entregou uma certidão, você pede para o seu colaborador, olha, envia no WhatsApp dele a pesquisa de satisfação. Você pode premiar os seus colaboradores quando aumentar essas pesquisas, né? Eu, cara, eu não vou responder, não. Fala, olha, isso aqui vai ser importante para o cartório evoluir, a gente gostaria muito de saber a sua opinião, né, sobre esse tema. Esse Net Promoter Score aqui, essa opinião aqui, ela é só o oficial que tem acesso a isso aqui que você vai falar, né? Algo que, pela Lei Geral de Proteção de Dados, você não precisa se identificar em relação ao que você vai comentar aqui nessa pesquisa. Este é o início de uma gestão de alta performance no seu cartório, o início com uma pesquisa de satisfação dos seus clientes, um Net Promoter Score. E nós estamos agora 18h24 e temos ainda 6 minutos de aula e eu queria abrir aí para quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão e a gente já responde aqui nesses últimos minutinhos de aula. Fique à vontade para perguntar, não só sobre esse tema, mas outro tema que eu posso ter falado na aula também, sobre algum outro item. Professor, primeiro eu queria parabenizar pela excelente aula, conhecimentos assim completamente novos para nossa classe e que com certeza vão ampliar aí nosso rol assim de visão. Eu estou super feliz com as suas palavras hoje, com essa possibilidade da gente também poder fazer essas pesquisas e crescer e elevar o nível do nosso serviço. Eu proponho também, né, outras aulas que vão ser maravilhosas, tanto quanto que a gente fale de gestão organizacional, que a gente fale de outros temas também, professor, para a gente saber tratar bem nossa equipe, né, não só nossos usuários, mas também elevar a moral da nossa equipe. Todos nós, né, precisamos disso. Então, muito obrigada por tudo, por essa disponibilidade de hoje. E vamos adiante na Noreg, está indo muito bem. Parabéns. Oh, muito obrigado, pessoal. E a Ana que está falando aí, né, que é juntamente com Daisy, as duas idealizadoras e as duas pessoas que estão tocando esse projeto do cartório na prática, que eu tenho certeza, mais do que absoluta, que vai ser um grande sucesso, né, com a gente trazer temas aqui modernos, temas antigos Senta aí que eu também, tô né? ocupada. Deixa eu ativar o mudo aqui, né? Mas assim, olha, tem muita coisa para a gente aprender sobre gestão, viu? Vocês viram que eu passei para vocês aqui o início, e eu penso que a gente tem que ter essas aulas nesse sentido, a gente falar um pouco de como funciona, um pouco da teoria, mas dar ferramentas práticas para que a pessoa já saia daqui utilizando. Por exemplo, olha, isso aqui tudo são ferramentas que eu utilizo no cartório. Mandei para vocês aqui, ó. Professor, o que que é isso aqui, ó? Gerenciamento da rotina do trabalho dia a dia. Isso aqui é um livro do Vicente Falcone. Controle de qualidade total, metas smart, linha de lousada.
Professor, o que que é linha de lousada? Linha de lousada é uma ferramenta utilizada para você reconhecer funcionário. Tem uma métrica para isso, entendeu? E tem uma métrica para você dizer o seguinte, olha, a cada tantos reconhecimentos, você tem que chegar e falar, cara, precisa melhorar nisso. Porque ninguém melhora só falando que está tudo bem. Nessa aula aqui mesmo, eu vou mandar para vocês lá, olha, pessoal, professor, foi muito legal, tal. Mas, professor, o senhor pode melhorar nisso. É verdade. É verdade. Poderia ter utilizado isso, poderia ter feito assim, poderia ter feito assado. Então, a gente só melhora com as críticas. A gente tem que aceitar essa. Então, ó, diagrama de Pareto. Essa aqui é uma ferramenta que o Falcone utilizou para trazer bilhões para a Ambev, que é o diagrama de Pareto. É a primeira ferramenta que vocês devem utilizar no cartório para escolher prioridade. O que que você tem que fazer agora no cartório? Tem tanta coisa, né, que eu falei aqui. Número de certidão, tem isso, tem aquilo, blá, blá, blá. Meu Deus, professor. Diagrama de Pareto. Linha de lousada, matriz de priorização, né, ó, método de Mike, indicador de desempenho. Tudo isso aqui a gente pode abordar em uma outra aula, né, sobre gestão. Os nomes são estranhos, mas eles são simples de serem explicados. Por isso que eu sou fãzaço do professor Vicente Falcone. Ao invés de você ficar aí vendo a briga da menina que namorava o filho do Luciano Huck no Instagram, você poderia colocar o YouTube uma aula do professor Falcone. É muito mais produtiva. O trânsito em Recife é terrível. Quando eu estou no trânsito e eu coloco uma aula do Falcone, eu falo, cara, podia demorar mais para chegar. Porque é tão boa a aula do Falcone, cara, já vai chegar ali, eu já estou chegando, puxa vida. Eu vou entrar num outro engarrafamento aqui porque eu quero assistir uma aula. Porque a gente precisa ser produtivo, né? Então, assim, tenho certeza absoluta que saber se a menina lá, não sei que lá, que era namorada do filho do Luciano Huck, se o que que aconteceu, não vai trazer nada de benefício para vocês, não vai melhorar o seu cartório, não vai melhorar os seus colaboradores, não vai melhorar nada, não vai aumentar o faturamento do seu cartório, os seus clientes não vão ficar mais satisfeitos em relação ao seu cartório, né? Agora, você estudar sobre ferramentas de gestão, você ler um livro do Vicente Falcone, você assistir. Gente, assistam a um vídeo do Vicente Falcone, um vídeo só, escolhe qualquer um, coloca assim, ó, gestão Vicente Falcone no YouTube e assistam um vídeo dele. É sensacional, porque a maneira como ele fala sobre gestão, ele não fala sobre cartório, viu, gente? Ele fala sobre gestão em geral. É o maior professor de gestão do Brasil, com certeza, o professor Vicente Falcone. Então, vamos aproveitar o nosso tempo e assistir essas aulas aí do professor Falcone no YouTube. São aulas gratuitas, né? Todas elas são gratuitas, assim como são as aulas aqui também do nosso projeto da Noreg, o nosso projeto, né, sempre vai ser gratuito para os associados e para os colaboradores. E eu queria mandar um alô muito especial aqui antes de encerrar a aula para todos os colaboradores dos cartórios aqui de Pernambuco. Eu sou, assim, extremamente grato aos meus funcionários, às pessoas que trabalham para mim, as pessoas que acordam todos os dias, que saem lá do Ibura, que saem lá de Olinda, lá, né, e pegam um ônibus e chegam até no cartório e atendem todo mundo bem e olham nos olhos das pessoas e ficam felizes de estar fazendo aquele trabalho. Eu acho isso maravilhoso e sou extremamente grato a todos vocês também que trabalham nos cartórios aí do interior, né? E, gente, é sempre uma opção, viu? A gente acorda de manhã cedo com uma opção. Ou você pode atender bem, ou você pode encontrar uma história para não atender bem alguém. Então, assim, você ser gentil com uma outra pessoa é sempre uma opção sua. O que acontece, o que acontece no mundo, você não tem controle. Eu não tenho controle de nada que acontece. Eu não tenho controle do que a Heloísa está pensando dessa aula. Eu não tenho controle do que o Rubens vai fazer, do que a Nilza vai falar, do que o Carlos Guilherme vai falar. Eu não tenho controle de nada. Agora eu tenho controle de uma coisa. Como eu vou reagir a isso, isso depende de mim. Então, sempre que vocês pensarem nisso, que você não tem controle sobre o que acontece, mas que você tem controle sobre como você reage a tudo que acontece, a sua vida vai mudar e o seu cartório vai mudar também. Porque você não tem controle se um colaborador
chega estressado no cartório. Você não tem controle. Agora, você tem controle como você reage. Você não tem controle se uma pessoa chega lá e bate no balcão e te xinga tudo. Isso você não tem controle. Agora, como você vai reagir a esta, a esta atitude que você não tem controle, isso está totalmente sob o seu controle. E principalmente, você sorrir ou você atender alguém com gentileza, sempre vai depender da sua escolha. O senhor vai escolher, não, hoje eu vou ser chato mesmo. Não, hoje eu vou atender com gentileza, eu vou tratar as pessoas todas com um sorriso. Pessoal, muito Ô, obrigado André, a todos. Oi, só um minutinho, eu sei que já acabou a aula aí, diga. mas eu quero que você me diga um número de 1 a 26, tá? Porque eu vi aqui que tem 30 pessoas aqui, né? Tem 30 pessoas, mas tem o pessoal da Noreg, tem você, tem eu, então, enfim, 26. Porque eu vou sortear, você vai dizer o número e essa pessoa vai ganhar um livro que você indicar. Então, você indica o livro, tá Que certo? E aí o CNB vai legal! dar esse livro para a pessoa que você disser. Olha Você aí, o livro é esse. E aí eu compro em nome do CNB e mando para essa pessoa. Diga o número aí de um. olha que legal, gente. Olha o Eu negócio anotei ficando bom aqui, ó. aí, ó, as aulas. Olha. Eu anotei aqui. Então, vou falar um número aí, o número que eu gosto, que é o meu número da sorte, número 7. Número 7, Iara. Yara, cadê Yara? Tá por aí? Tá aqui a Yara, tô vendo ela aqui, ó. Yara, parabéns. Pronto, então você indica o livro Parabéns. para mim, eu compro o livro e Iara entra em contato para mandar para mim o endereço dela para a gente mandar o livro para ela. Que legal, Daisy. Obrigado Iara de por essa Jataúba. surpresa. Que surpresa Jataúba. maravilhosa. Aí, ó, cartório lá de Jataúba, Pernambuco. Vou fazer uma visita para todos vocês. Esse ano eu quero ver se eu consigo visitar. Eu não consigo visitar todos os cartórios, mas uma grande parte dos cartórios aí. Quero conhecer vocês pessoalmente, conversar, saber das dores de cada pessoa aí do interior de Pernambuco. E espero muito, gente, espero muito as sugestões de vocês para que a gente possa melhorar as aulas e melhorar também a gestão da própria Anoreg, porque a Anoreg é de vocês, a Anoreg não é minha, não é da Deise, não é da Ana, a Anoreg é de vocês e nós juntos tenho certeza que a gente vai conseguir fazer do direito notarial e registral de Pernambuco aquilo que sempre foi, né? O melhor direito notarial e registral do Brasil. Então, pessoal, muito obrigado e quarta-feira eu vou estar aqui de novamente, mas vou estar como aluno, tá? Eu vou estar aqui para aprender também, eu, meus colaboradores, Joira, todo mundo vamos estar aqui para aprender com o professor. Fiquem ligados aí nas redes sociais, fiquem ligados aí lá no grupo, né, de associados. Se você conhece algum cartório que ainda não é associado da Noreg, fala, cara, foi muito legal a aula, a gente vai ter toda quarta-feira, ou talvez mais, né, já tem professor que falou, André, eu quero dar uma aula sobre... Olha, eu vi um professor aí, Deise, ele falou que quer dar uma aula sobre adjudicação compulsória, hein? E Coisa é um boa. dos Também quero. melhores Também professores quero do assistir. Brasil, viu? Também quero assistir. Essa eu já tô pronto aqui já na cadeira para assistir essa aula com esse professor, que é sensacional, é um dos melhores professores do Brasil, vai dar uma aula para vocês sobre a adjudicação compulsória, e eu vou voltar aqui sempre com vários temas, falando sobre gestão, falando sobre registro de imóveis e falando sobre aquilo que a gente adora falar, que é os nossos cartórios. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês. Muito obrigado e até Obrigada também. quarta-feira com o nosso projeto Cartórios na Prática. Valeu!